A Polícia Federal indiciou Cláudio Castro por corrupção e peculato. O governador do Rio é suspeito de desviar recursos durante o período em que foi vereador e vice-governador. Janaína Camilo. Com as investigações concluídas sobre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a Polícia Federal, em seu relatório, indicia o chefe do executivo local pelos crimes de corrupção passiva e desvio de recursos públicos, ou seja, peculato. As suspeitas envolvem um esquema de desvios de recursos de programas assistenciais do Estado, que teria ocorrido entre 2017 e 2020, antes do mandato de Castro como governador do Estado, mas enquanto vereador e vice-governador. A abertura de um inquérito da PF contra ele foi autorizado pelo ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, ainda no ano passado, após um pedido do Ministério Público Federal. Desde 2020, a Procuradoria-Geral da República analisa uma investigação contra o governador a partir da Operação Catarata, deflagrada no Rio de Janeiro, onde o nome de Castro foi citado por 2 vezes entre os investigados. Um deles foi assessor do atual governador na Câmara de Vereadores do Rio. Em delação premiada, o ex-assessor citou repasses de propina ao político. Com o relatório da Polícia Federal concluído, agora cabe à Procuradoria-Geral da República analisar o indiciamento e se irá oferecer denúncia contra o governador Cláudio Castro ao Superior Tribunal de Justiça. O caso tramita em sigilo no STJ. Em nota, a defesa do governador Cláudio Castro disse que irá pedir a nulidade do relatório da PF, que as informações que embasaram as investigações são infundadas e que se resumem a uma delação criminosa de um réu confesso. O comunicado diz ainda que o governador está seguro de que tudo será esclarecido até o fim do processo legal. Amanda Klein, indiciado agora Cláudio Castro por corrupção e peculato, não é o primeiro revés jurídico ao qual ele tem de responder ou tem de lidar. A defesa vai pedir ao STJ a nulidade desse processo, argumenta, dentre outras coisas, que Castro não foi ouvido ao longo dessas investigações. Mas, de fato, na sua opinião, qual o peso político de mais esse revés jurídico para Castro? Olívia, eu acho que politicamente sempre tem um peso, né? Afinal de contas, você pode fazer uma fila de governadores, ex-governadores do Rio de Janeiro que foram em algum momento investigados e acusados de corrupção, né? Desde Rosinha, Antônio Garotinho, passando por Moreira Franco, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e agora o Cláudio Castro. Mas, se você olhar por outro espectro também, faz um certo tempo que isso aconteceu, né? As acusações, esses fatos teriam acontecido entre 2017 e 2020. Estamos em 2024, talvez o Acaso possa explicar melhor do que eu, porque um indiciamento, né? Um simples indiciamento, quer dizer, essa denúncia ainda tem que ser recebida, ele tem que se tornar réu, acontece depois de tanto tempo, né? Passar tanto tempo dos fatos. Então, por outro lado, também politicamente, não sei se juridicamente, mas politicamente definitivamente perde um pouco de força, né? Desde então, ele já assumiu o governo do Estado e foi governador reeleito no primeiro turno. Portanto, não acho que o Cláudio Castro esteja tão preocupado sobre esse caso agora. A não sei que, de fato, vire uma denúncia e depois essa denúncia seja recebida e ele se torne réu. No que diz respeito à demora, Amanda, o governador começou a ser investigado antes de virar governador. E todos sabem que no Brasil há o foro por prerrogativa de função, especificamente no caso dos governadores de estados, eles são investigados, o processo tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então isso foi da primeira instância para o STJ, o que na prática sempre gasta um pouquinho de tempo, acaba atrasando um pouco esse processo. No que diz respeito ao indiciamento, o indiciamento é um ato exclusivo do delegado de polícia. O delegado de polícia, condutor daquele inquérito, entende que há elementos de autoria e materialidade suficientes para que ele seja indiciado, mas a Amanda bem ressaltou, este inquérito é encaminhado ao Ministério Público, neste caso à Procuradoria-Geral da República, para que os fatos sejam analisados e, entendendo a Procuradoria que os elementos são suficientes, proponha uma denúncia perante o Cláudio Castro e ele passe a ser julgado pelo STJ. Não significa que ele já é
culpado, porque ainda há toda a fase processual. Mas triste a situação do Rio de Janeiro. Os 7 últimos governadores, não pulamos nenhum, foram presos, investigados minimamente.